Recentemente nós fomos pra Miami, e a gente tava conversando lá com um patrocinador nosso, que é uma corretora internacional, enfim. E aí eles perguntaram, que carro que você tem aqui no Brasil? Que ele antigamente tinha 2 Porsches, a gente vendeu, comprou 2 Corolla blindado, porque tá difícil a situação aqui em São Paulo. E eu falei, não, tem um Corolla blindado. Aí ele não entendeu o que era blindado. Aí eu tive que explicar, não, é a prova de bala mesmo. Ele, pra que você precisa disso? Aí, além disso, no dia a gente tinha ido dirigir uns carros lá com eles e tal. A gente falou, não, no Brasil existe um imposto que chama IPVA, que você paga 4% ao ano da FIP, do preço do carro, pro Estado. Ele, é quando você compra o carro? Aí eu, não, quando você compra é 50% de imposto que você paga praticamente. Isso daí é pra você pagar por ano, só pra conseguir andar com o carro. Ele não acreditou nisso, ele achou que era loucura. Que a gente tava zoando com ele, que tava contando mentira, ele não acreditou não. Mas olha só, inclusive, como a narrativa, ela engana as pessoas. A gente não paga 50% de imposto, a gente paga 5% e 50% em cima do valor que eu pago do carro. Uhum. Né? Em cima do valor que eu pago. Sim. Em cima do valor do carro é 100% de imposto. Uhum. É 100%. Porque você paga 200 mil no carro que ele vale 100. O carro vale 100, você paga 200. É 100%. Até a forma de calcular o imposto o Estado faz pra não parecer tão absurdo como é. Pra não parecer tão absurdo. Então, na hora que você pega o valor total, é 50%. Mas 50% do valor total. Mas em cima do valor do produto, é 100%. Então, eu pago 100% do valor do carro e a cada 20 anos, mais ou menos, eu tenho que pagar outro carro pro governo. Sim. Que eu tô pagando 4% de... Claro, em 20 anos vai dar 80%. Mas eu tô pagando praticamente outro carro pro governo. Então, eu tenho que ficar a cada tantos anos... Quantas pessoas vão passar a vida toda delas e elas nunca vão ter um carro novo na vida? Porque não vai querer pagar o IPVA, vai ficar com um carro velho pra não pagar, né? Não é nem porque não querer, ela não consegue. E aí você compra um carro, mesmo que seja novo ou seja usado, mas eu compro lá um carro novo, eu tenho que comprar 2, um é pro governo, outro pra mim, e a cada X anos eu tenho que pagar outro carro pro governo. E isso é tão absurdo que e a gente acostuma com o absurdo que eu vi idiota, e não é um só, não, deputado, gente, pelo amor de Deus, pra qual câmera eu falo aqui? Pra aquela lá? Essa daqui é. Pelo amor de Deus, vocês têm que tomar cuidado em quem vocês votam, porque não dá, entendeu? Não dá pra gente cuidar do Brasil vocês votando em bandido, em ladrão, idiota. Aí, se já é um absurdo IPVA de carro, os caras estão querendo cobrar IPVA de jet ski. Que acho que eles vão construir agora rios novos pra gente andar de jet ski, não sei. Né? Você imagina, em todo lugar do mundo, um dos motivos, pelo amor de Deus, por que a Inglaterra é o que é? Por que sofreu tanta invasão a Inglaterra? Né? Por que a Inglaterra, você tinha desde o... Como é que chama aquele povo lá, que era inclusive do... Tinha os bretões, mas antes de ser bretão, o povo da história do rei Arthur... Os celtas, então você tinha os celtas, você tinha os... Aí, pelo amor, o pessoal vai me xingar. Depois são bretões, pelo amor de Deus, né? Já da história do rei Arthur já são bretões, mas você tinha o povo originalmente celta, bretões, você teve a invasão dos anglo-saxões, você teve invasão de todo mundo. Por que todo mundo queria a Inglaterra? Você pega a partir do mar, um dos motivos, né? Porque não é um lugar muito maravilhoso climaticamente viver a Inglaterra. Não sei se vocês já foram pra lá. Não fomos ainda. Porra, de clima é um lugar desgraçado. É um lugar ruim. Não é um lugar ruim, né? Mas tem até uma terra razoavelmente fértil. E você pega, por exemplo, a partir do mar, a partir do oceano, você entra no rio Tâmisa, você chega até Londres, por exemplo, né? Então você tem muitos rios e tal. E quando você tem rios, país que tem muitos rios, isso é infraestrutura de graça. Porque para eu andar de carro... Eu preciso de estrada. Você tem que construir, exato. Você tem que construir. Pra eu andar de navio, que é mais barato do que eu andar de carro ou de caminhão, se eu tenho rio, é infraestrutura de graça. Infraestrutura de graça. Aqui os caras querem cobrar imposto na infraestrutura que a natureza te deu. Sendo que você já paga um imposto altíssimo na hora de comprar o produto pra você usar, de comprar o jet ski, de comprar o barquinho que você tem aí pra passar o final de semana. Agora, energia solar a gente vai pagar imposto pelo sol, energia eólica vamos pagar imposto pelo vento. Então, duas coisas que não tem que existir, né? Eu já falei isso, vou falar aqui de novo, que aqui, obviamente, eu não falei. Por exemplo, eu entendo, a gente precisa diminuir o Estado, a gente precisa fazer... O que precisa ser feito hoje? O que o Elon Musk está fazendo nos Estados Unidos. Um dos motivos que o Elon Musk foi levado para os Estados Unidos, foi escolhido pelo Donald Trump. Ele está lendo linha por linha de todo o orçamento norte-americano. Então ele quer saber com o que está sendo gasto o dinheiro do contribuinte norte-americano. Então eu estou pegando o seu dinheiro e eu quero saber o que vai ser feito com o seu dinheiro. Então isso que ele está fazendo. Então todo o orçamento está sendo lido linha
por linha. Por isso que tá aparecendo coisa aí, um monte de coisa. USAID e tal, que ninguém falava desses nomes. Então eu preciso fazer isso aqui no Brasil. Eu preciso ler linha por linha tudo que se gasta aqui do orçamento. A gente precisa reduzir o Estado, porque o dinheiro é roubado, o dinheiro está sendo roubado, e vamos gastar, tudo bem, eu não sou contra o Estado, não sou anarcocapitalista, tá? Não sou contra o Estado. Vamos ter o Estado? Vai ser tudo, o Estado não me importa, desde que o Estado seja eficiente. Se o Estado é mais eficiente que o mercado faz. Se o mercado é mais eficiente que o mercado faz. O problema é que o Estado nunca é mais eficiente que o mercado. É porque o incentivo já faz com que ele não tenha que ser eficiente. Exatamente. Ele pega o dinheiro dos outros, vai gastar com os outros e um político vai escolher onde que vai ser eficiente. Mas você quer explicar a física quântica pro jumento. Você não vai explicar a física quântica pro jumento. Isso é óbvio, entendeu? Então eu preciso fazer essa análise de o que o Estado está gastando e o Estado precisa de dinheiro, ok. Só que o dinheiro que vai para o Estado, o imposto, ele tem que ser gerado, no meu entender, por ação. Então, se eu compro alguma coisa, eu pago imposto quando eu compro alguma coisa, ok. Tá? Se eu não tiver dinheiro para o imposto, eu não compro. Se eu for, por exemplo, se eu trabalhar e ganho dinheiro, então você me cobra na minha renda. Se eu ganhei dinheiro, eu pago imposto. Tá, ok. Até isso a gente pode justificar se é certo ou errado, mas tudo bem, eu aceito. Agora, o que eu não aceito, eu vou dar esse exemplo de novo, o que eu não aceito é eu sofrer um acidente, entrar em coma, e eu ficar 10 anos em coma, e aí minha família vai lá e tranca a minha casa, bota meu carro lá dentro, tranca a minha casa e tal. Eu fiquei 10 anos em coma. Eu não fiz nada, não gerei um gasto, meu plano de saúde tá lá pagando tudo, vamos supor. Né? Não gerei um gasto ali pro Estado. Aí na hora que eu acordei, depois de 10 anos, eu não tenho mais minha casa, eu não tenho mais meu carro. Porque eu dormindo, eu fiquei gerando dívida pro governo com IPTU e IPVA. Isso é um absurdo. E eu falo, e esse é um dos motivos que o pessoal não entende. A gente tem o Brasil, que é um país paradisíaco, que é uma geologia incrível que tem o Brasil, que você tem milhares de quilômetros de costa, você tem rios maravilhosos, você tem o Amazonas, você tem o Pantanal, você tem um clima tropical maravilhoso, aliás, você tem vários climas, vários biomas e tal. Um lugar maravilhoso, é o segundo país do mundo em número de burnout. E a gente vai ter aqui, como provavelmente uma das principais doenças, as pessoas com depressão. Quem é que tá causando depressão e burnout? O Estado. Porque todo dia eu tô acordando devendo pro Estado sem eu fazer nada. Se eu tiver uma depressão e falar, não, eu preciso ficar um ano sabático, não aguento mais. Eu não posso, porque eu tô gerando dívida pro Estado sem fazer nada. Isso tem que acabar. Então IPTU tem que acabar, IPVA tem que acabar. E em vez de a gente ir pra esse lado, não, os caras estão querendo cobrar IPVA de jet ski. E a desculpa da esquerda sempre é a seguinte, não, que você não tem seu carro, você que é trabalhador, que usa teu carro pra se locomover. Então, quem tem jet ski, quem tem barco, quem tem uma navegação, não, que esse cara ele é muito rico, ele não tá pagando e você tá pagando. Então, ele, em vez de diminuir, não, então já que o outro não paga, vamos diminuir aqui o IPVA. Não, ele quer fazer sempre pro outro também, né, então... Eu tô até bronzeadinho hoje aí, que eu fui, inclusive, essa semana andar de jet ski, não é meu, mas eu fui andar. Aí eu tinha um cara lá com jet ski, ele me contando, 2009 o jet ski dele, ele pagou uma miséria, tá? Nos Estados Unidos, qualquer cara que trabalha no McDonald's pode ter esse jet ski, um jet ski usado. Qualquer um. Você fala, mas eu não vou ter um jet ski, por culpa do Estado. Se a gente diminuir o Estado, você vai ter o seu jet ski. Você vai ter, se você quiser. Se você quiser, você vai ter. Agora, tudo que você tem... Olha só, eu para comprar um carro, eu tenho que pagar 2. Então, comprar um carro já é difícil. Comprar 2 é mais difícil ainda. E com a taxa de juros do Brasil, se você quer financiar, você vai pagar... Você vai comprar você pagou 2, mas com os juros você vai pagar 4 ou até mais ainda, exatamente. Dependendo. Então, o cara que compra financiado, ele paga 4 carros. Com o valor que eu paguei de IPVA, em valor de unidade monetária, a gente não vai ser burro aqui de fazer conversão, né? Mas em valor de unidade monetária, eu publiquei no Twitter. Se eu puder pedir para as pessoas... que não me conhece, me segue lá tanto no Twitter como no Instagram, é CJBR em Giléu. CJBR em Giléu. Eu pago IPVA há 27 anos. Que eu tenho um carro há 27 anos. Eu pago IPVA há 27 anos. Tô acostumado a pagar IPVA. Nunca me assustei igual esse ano, porque o valor dos carros explodiram. Eu também troquei meu carro e o valor dos carros explodiram. Eu falei, não, peraí. Isso aqui não existe. Com o valor que eu paguei de IPVA
um ano de IPVA, nos Estados Unidos eu alugo um carro o ano inteiro. Quer dizer, eu não precisava, se fosse nos Estados Unidos, eu não precisava comprar o carro. Eu teria um carro novo o ano inteiro só com o valor do IPVA. Então uma pessoa hoje que tá na droga de um ônibus, levando 2 horas para chegar no trabalho dela, ela não precisaria, porque ela não precisava nem comprar o carro. Era só o valor do IPVA, ela alugava o carro o ano inteiro nos Estados Unidos. Então, as pessoas não entendem. Eu recebi uma mensagem, infelizmente, meus tweets estão furando a bolha direto. Então, aparece muito imbecil, né, que não me segue, que é de fora. Aí o cara falando, mas o cara que quebra... E ele passou os valores e tal, e ele acredita nisso. Então eu entendo o medo dele. Ele fala, mas aqui a gente tem o SUS de graça. Ele não entendeu esse valor do IPVA, o 100% no imposto do carro. Ele não entendeu isso ainda. Ele acha que é de graça. Ele entendeu que ele trabalha quase metade do ano pra pagar imposto. Exatamente. Ele não entendeu isso. Ele acha que o SUS é de graça, mas tudo bem. Aí ele fala, mas o cara que quebra uma perna nos Estados Unidos... A cirurgia, que é uma cirurgia absurdamente simples, tá? O cara quer, se não for múltipla fratura, pelo amor de Deus. Você teve uma fratura simples, tá? A cirurgia para reconstituir esse osso é absurdamente simples. Eu faço. Você fala, pô, Léo, você tá subestimando os médicos. Não, eu trabalhei com o pessoal da Santa Casa. Eu trabalhei em prótese. Inclusive, eu sou professor de biomateriais. Eu trabalhei em caracterização. Eu fui chamado pela Santa Casa para fazer uma caracterização de metais para prótese. E não tem nenhum médico neste país que entende mais de caracterização de prótese do que eu, porque não é a área deles. Tá? Então é uma cirurgia absurdamente simples. Tá? E o cara me falou, o cara me escreveu, que se você quebrar a perna nos Estados Unidos, a cirurgia custa $500 mil. $500 mil. Ninguém precisa pesquisar no Google para saber que isso é mentira. Só que ele acredita. Então ele pensa assim, mas eu não tenho $500 mil. Não vamos fazer conversão porque nós não somos estúpidos. E ele fala, eu posso quebrar minha perna, meu braço, ou meu filho pode quebrar a perna e meu braço. Então, aí é o que acontece. Meu filho vai morrer, né? Então eu prefiro o Estado desse jeito porque eu não tenho $500 mil. Ele acredita nisso. Entendeu? Ele é burro o suficiente pra acreditar nisso. Ele só ouviu de outra pessoa que tá querendo implementar essa narrativa e vai passando pra frente mesmo. E se fosse tão bom assim, cadê um monte de americano querendo atravessar a fronteira, querendo vir aqui pro Brasil, né? Por causa do SUS, por causa da CLT, direito trabalhista, cadê um americano querendo vir pra cá? Não, não sei se vocês viram o vídeo do Peter, sabe quem é o Peter do Ei Nerd? Sei. Aliás, que eu sou extremamente revoltado com esse nome dele. Seu nome tem que ser o Peter ou Peter. Só ele no mundo que chama Peter. Mas tudo bem, né? Vamos mudar esse nome aí, né? O Peter. Peter, não existe Peter. Ou você é Peter ou você é Peter. Peter só ele que é, mas tudo bem. E aí ele fez um vídeo lá nos Estados Unidos, ele falando que os planos de saúde, claro que você tem plano de saúde mais complexo e tal, mas você tem plano de saúde que você vai estar coberto caso você quebre uma perna, um braço, tudo isso. Plano de saúde por $30. $30. Tá? Eu fiz... Não vamos converter de novo, 30 moedas deles. 30 unidades monetárias. Exato. São 30 unidades monetárias. Mas tudo bem, aqui no Brasil tudo é mais difícil. Vamos converter. Tá, vamos converter. Vamos falar que dá R$200, vai. Seria um plano de saúde aqui, R$200. Só o que você paga de imposto num carro novo, por exemplo, no meu carro, que não é nenhum super carro, como eu já falei, o meu carro, que aqui é considerado carro de luxo, ele é segundo carro da família nos Estados Unidos. Ele é carro para Uber, tá? Nos Estados Unidos. Só o que eu paguei de imposto no meu carro, imposto quando eu comprei, não tô contando IPVA, nada. O imposto da gasolina, não tô contando nada disso. Só o imposto quando eu paguei de um carro, você pagaria nos Estados Unidos o plano de saúde pelo resto da sua vida. Façam as contas. Faz as contas, tá? Então só com o preço de um carro, você comprou um carro novo, você já teria garantido o seu plano de saúde pelo resto da sua vida. Então a gente não precisa do SUS. E eu não sou contra o SUS, tá? Eu acho que assim, não existe coisa pior, ou poucas coisas, eu acho que existem coisas piores, mas poucas coisas podem ser pior para um ser humano do que uma pessoa estar doente, ela estar fragilizada e não ser tratada, não ser cuidada. Então eu quero que qualquer pessoa, mesmo que seja um mendigo, ele não tá pagando imposto, porque o mendigo paga imposto pra caramba. Quando ele vai comprar um cigarro... No consumo dele, o cigarro. O corote, quando ele vai comprar o corote dele, ele tá pagando imposto pra caramba naquele corote. Que nem a cachaça, o imposto é 80%. Só que aquilo, vamos supor que o custo do produto em si seria 10, 40 impostos que ele tá pagando. Aí dá os 50. Você percebeu que nós estamos sendo extremamente preconceituosos, né? Falando que o mendigo ele só toma cachaça, corote, cigarro. Estamos sendo extremamente preconceituosos aqui. Mas tudo bem. Mas eu falo que preconceito é um nome
para os ignorantes que não sabem o que é lógica indutiva, né? Os preconceitos não aparecem do nada. Tem uma coisa chamada lógica indutiva, pesquisa e você vai ver que não existe preconceito do jeito que as pessoas falam. Mas mesmo o mendigo, eu quero que se ele fique doente, eu quero que ele seja tratado. Não tem problema, tá? E não tem problema eu pagar um imposto por isso. Só que se fosse justo, não fosse roubado, para os mendigos, para as pessoas serem tratadas, para as pessoas que estão na linha da pobreza serem tratadas, cada um de nós não pagaríamos mais que R$10 de imposto no ano. Uhum. Se houvesse eficiência. Esse que é o ponto, né? Se o Estado fosse eficiente em conseguir gastar bem esse dinheiro para conseguir proporcionar, né? Se o imposto de um carro já é suficiente para você pagar um plano de saúde a sua vida toda, pô, eu durante a minha vida toda eu já comprei vários carros. Uhum. Quer dizer, eu já paguei o meu plano de saúde de toda a minha família e eu paguei plano de saúde para outras pessoas aí que precisariam, como acontece nos Estados Unidos. Quem não consegue, porque a pessoa tem que não querer fazer nada na vida para não conseguir pagar um plano de saúde nos Estados Unidos. Sim. Uhum. Mesmo assim, você tem mendigo lá que não trabalha, gente assim, que pessoas, empresas, filantropos pagam para essas pessoas. Porque é tão barato e eles podem abater do imposto que Exato, as pessoas que pagam. paga a conta do hospital de quem não teve condição e ficou devendo ao Estado. Exatamente. Até a própria empresa de plano de saúde poderia fazer uma narrativa para eles ganharem mais dinheiro. É o seguinte, não, você tá pagando teu plano de saúde aqui, você não quer pagar mais um? Aí muita gente que quer doar dinheiro vai lá, paga e beleza, eles fazem mais dinheiro e conseguem atender o cara que não estaria pagando. E você falar isso, pra muita gente, porque como eu já fiz o cálculo, inclusive, e mostrei, infelizmente no Brasil 68% da população é menos inteligente que um símil, então é difícil algumas pessoas entenderem, mas quando você vai no McDonald's tem isso. Quando você vai no Pet comprar ração, tem aquele Pets, você vai comprar ração lá, o pessoal fala, você não quer doar pros cachorros e tal? Então do jeito que as pessoas doam pra um cachorro carente, você acha que eles vão doar pra um mendigo, por exemplo? Então a gente, como eu falei, eu não tenho nada contra o Estado desde que ele seja eficiente. E o nosso não é eficiente, ele é ladrão. Uhum. Então, eu não sou da área de economia, eu sou engenheiro, apesar de ter estudado com o professor Agostinho Pascalic, que é um gênio da economia, eu fui aluno dele, esse cara ele é muito bom. Né? Mas eu acho, por exemplo, a gente tinha que ter uma lei, por exemplo, de emissão de moeda. Uhum. Eu não posso permitir que o Estado imprima dinheiro o quanto ele quer. Com certeza, Né? Uhum. Eu não posso deixar isso aí, porque imprimir dinheiro é roubar dinheiro das pessoas. E principalmente do mais pobre, no final das contas, que praticamente tudo que ele ganha é pra consumo. Se imprimir mais dinheiro, vai gerar inflação. Vai gerar inflação, e pro cara que tem dinheiro já, que já tem uma condição melhor, ele não gasta praticamente tudo que ele ganha pra consumir. O Sim. pobre não. Então o pobre que antes o mercado fechava no 0 a 0, hoje ele tem que deixar alguma coisa no carrinho porque ele não tem mais dinheiro. Mas aí que tá. Mas olha só como a inflação ela é maldita, ela é maligna. Né? Você imprimir dinheiro. Porque quando você imprime dinheiro, vamos dividir as pessoas então em rico, classe média e pobre, tá? O rico, ele ganha dinheiro com a inflação. Uhum. O cara que é rico, ele ganha dinheiro. Porque é o cara do banco, é o cara que empresta juros e tal, não sei o quê. O classe média, ele se protege da inflação. Ele tá com dinheiro no investimento, na medida do possível, ele se protege. O pobre, ele paga 2 vezes. Quando você imprime dinheiro, o pobre paga 2 vezes. Ele paga uma vez. A partir do momento que você já roubou o dinheiro dele, porque você desvalorizou o dinheiro que ele tinha, você imprimiu o dinheiro, você desvalorizou o dinheiro que ele tinha. Então você já roubou dele. E o pobre muitas vezes não tem bens, não tem nem a casa própria, não tem um carro, não tem nada que vai proteger o patrimônio dele da inflação porque já não existe. E ele não tem aplicação. Né? Então você já roubou o dinheiro dele. Como você roubou o dinheiro dele, quando ele vai pagar as contas dele, ele não tem como pagar aquelas contas, vai ficar faltando dinheiro. Você roubou o dinheiro dele, o que ele vai fazer? Ele vai ter que pegar um empréstimo a juros. E ele vai ter que pagar por esse dinheiro que ele tinha e você desvalorizou. Então, para o pobre, quando você imprime dinheiro, você está roubando dele 2 vezes. Você não está roubando uma, você está roubando 2. Então, como eu falei, o rico, ele ganha dinheiro com a inflação. O classe média, ele se protege, na medida do possível, uns mais, uns menos. E o pobre, ele paga 2 vezes. A conta, e são os pobres, os pobres de esquerda, né, que são burro igual uma porta. Que ainda o cara vai lá, viu o vídeo hoje, do cara falando isso. Ah, o Brasil tem dívida. O Estado, ele tem a impressora, ele pode imprimir o quanto ele quiser. Por que o Estado não imprime e paga toda essa dívida? É a mesma coisa que ele ir na tua casa e roubar o teu dinheiro para pagar a dívida. É exatamente a mesma coisa. Só que as pessoas não entendem.
Então esse é o problema, as pessoas não entenderem. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero, e fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.